Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de regência verbal. Como eu disse no primeiro vídeo, hoje nós já vamos começar vendo alguns tipos de verbos mais problemáticos do português e as suas regências. Então, sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos lá para o primeiro verbo que a gente tem, o verbo assistir. O verbo assistir, quando ligado por mais zero, ele significa dar assistência, tá? E esse é um verbo que muita gente erra, porque no português a gente usa assistir mais zero para falar de ver, né? A gente fala assistir o filme, assistir um filme, assistir televisão, né? A gente usa com mais zero e, na verdade, o mais zero é sentido de dar assistência. Então, a gente deveria falar com mais zero coisas assim: assistir o velhinho. Não significa que você ficou parado na frente do velhinho, olhando para a cara dele, né? Como se ele fosse um filme. Assistir o velhinho significa dei assistência, ajudei o velhinho. Posso até falar assistir o velhinho a atravessar a rua, tá? Essa é a regência correta, atravessar. Essa é a regência correta do verbo assistir. Agora, tem o assistir com a, tá? E aí ele é o ver. Assistir mais a é o ver. Então, certo é falar assistir a um filme. Assistir a um filme no sábado. Esse é o correto. Essa é a regência correta. E a gente fala assistir mais zero, né? A gente fala assistir mais zero por causa de ver. Agora, existe também um outro assistir mais a, só que esse aqui é um caso mais raro, só que eu tenho que dar porque pode ser que caia numa prova, né? Que é no sentido de caber direito. Como assim caber direito? No sentido de dever, tá? Então, quando você quer sentido assim de eu devo alguma coisa, você também pode usar o a. Por exemplo, então assistir ao meu pai R$2. Mas é um uso bem raro, tá? Não aparece muito. É devi, né? Ou devo ao meu pai R$2. Então aqui você está usando o assistir mais a, só que não é assistir ao meu pai, não é que você viu o seu pai, né? Não é o segundo caso, esse aqui, né? Nesse caso é caber direito ou dever, ou seja, meu pai tem direito a R$2, né? Eu devo a ele R$2, tá bom? O próximo verbo que a gente vai ver é o verbo aspirar, que também muita gente erra. E, como eu falei, ele tem duas construções, né? A maioria dos verbos que a gente vai ver tem duas construções. Aspirar mais zero significa sugar o ar. Inalar, né? Respirar, né? Num sentido mais amplo. Ok? E aspirar a significa objetivar. Significa almejar, né? Querer uma coisa, ter por objetivo. Então eu lembro até de uma frase que pode fazer muita confusão se você errar a regência. É o seguinte: Maradona aspirou uma boa carreira. Então olha lá que perigo. Se eu falar Madonna aspirou uma boa carreira com zero, o Madonna é a cantora. O Maradona está sujeito até a ser preso pela polícia, né? Maradona aspirou uma boa carreira, né? Significa que ele sugou o ar e inalou uma boa carreira. E carreira na gíria a gente sabe que é droga, né? Cocaína. Agora, se eu falo Maradona aspirou a uma boa carreira, aí já é outra coisa. Significa que o Maradona queria, objetivava, desejava ter uma boa carreira, tá? No caso do Maradona, talvez os dois sejam verdade, né? Com a regência 0 e com a regência A. Mas cuidado, não vá falar com ambas as regências para outras pessoas, porque pode não servir. Ok? Então lembra desse exemplo que é bem elucidativo. Aspirar com zero é sugar o ar. Então Maradona aspirou uma boa carreira, é sugar e inalar. Agora, aspirar com A é objetivar, almejar, desejar. Então Maradona aspirou a uma boa carreira, né? Candidatos de concurso público aspiram a uma vaga na polícia, por exemplo. Vários policiais militares aí, futuros policiais militares me escreveram, né? Então, os policiais militares aspiram a uma vaga no concurso público, com a regência em A, tudo bem? Outro verbo que a gente vai ver, verbo visar, também dupla construção. Visar com zero significa dar visto, simplesmente.
Então, ainda falando da polícia, ó, a Polícia Federal visou o passaporte com regência 0, né, ligado a nada. A Polícia Federal visou o passaporte. Agora, com A, visar A significa objetivar também. Significa desejar alguma coisa, ou também significa mirar com a arma, viu? Mirar com a arma. Que na verdade são sentidos próximos, né? Ter como objetivo e mirar com a arma. Então, ó, por exemplo, o caçador, né? Vamos supor, o caçador, larará, visou ao passarinho. Significa o quê? Que ele mirou o passarinho. Teve como objetivo o passarinho, ele queria acertar o passarinho. Ok? Então o caçador visou ao passarinho, mirou com a arma, pôs o passarinho como seu objetivo, né? E a polícia visou o passaporte. Não é visou ao passaporte. Se fosse visou ao passaporte, significa que a polícia atirou no passaporte. Mirou o passaporte e atirou nele. Tudo bem? Próximo verbo. Verbo agradar. Muita gente erra esse aqui. Agradar com 0 significa acariciar. Ok? Passar a mão de leve, fazer carinho. Agradar com A significa ser agradável. Ser agradável. Então olha a diferença de eu falar assim: eu agradei o cachorro. Então é o primeiro caso, né? Ligado por 0, eu acariciei o cachorro. Eu agradei o cachorro, passei a mão no cachorro, acariciei o cachorro. Agora, eu agradei ao cachorro significa que eu sou agradável ao cachorro. Significa que o cachorro gosta de mim. Significa que o cachorro me considera agradável. Tá? Tem gente que usa esse agradei ao cachorro achando que é dei um agrado pro cachorro, né? Dei um brinquedinho para ele, dei uma comida, eu agradei ao cachorro. Não, agradei ao cachorro é o contrário, é o cachorro que gosta de mim. Não porque eu fiz alguma coisa para ele, eu sou agradável ao cachorro, né? Então, falar assim, eu agradei ao juiz. Eu agradei ao juiz significa que o juiz gostou de mim. Eu fui agradável ao juiz. Agora, se eu falar eu agradei o juiz, aí já fica complicado. Significa que você foi lá fazer carinho no juiz. Tudo bem, né? Se o juiz for seu namorado, seu noivo, aí tudo bem. Mas eu agradei o juiz, num sentido assim, na corte, né? Falar eu agradei o juiz, quer dizer, o juiz foi com minha cara, tá errado. O juiz foi com minha cara seria eu agradei ao juiz, né? O juiz gostou da minha cara, eu fui agradável. Eu agradei o juiz significa que você foi lá, levantou e foi passar a mão no juiz, tá bom? Foi acariciar o juiz. E o último verbo problemático que a gente vai ver é o verbo querer. Ele é o último problemático, mas tem outros casos para a gente ver ainda, tudo bem? Então vamos lá, o querer mais 0, o que significa? É o que a gente fala sempre, né? É desejar. Tá? Só que com cuidado, hein? Desejar, nesse sentido, é de possuir fisicamente, hein? É de posse. Posse física. Agora, querer a significa estimar. Querer bem. Então, a gente usa um pouquinho errado esse verbo, por quê? Porque a gente fala querer com 0, né? O certo, por exemplo, assim, eu quero dinheiro. Aí tudo bem. Eu quero dinheiro. É regido por 0, porque eu desejo possuir fisicamente, né? Eu quero fisicamente o dinheiro, eu quero dominação sobre o dinheiro, é isso. Eu quero ser chefe, dono do dinheiro. Ok? Agora, para uma pessoa, para um animal, a gente tem que usar o a. Eu quero ao meu pai. Tá? Significa que eu quero bem ao meu pai, eu estimo o meu pai, gosto de estar com ele, né? Eu quero ao meu pai. Não é possuir fisicamente, né? Eu não posso falar eu quero meu pai ou eu quero o meu pai, porque aí significa que você quer possuir fisicamente o seu pai, você quer ser dono dele, escravo. Ele vai ser seu escravo, você vai ser o capataz, uma coisa desse tipo, né? Então o certo é falar eu quero ao meu pai, eu estimo tal pessoa, quero bem. Então quando você quiser dar esse sentido de querer bem alguém, use o a. O verbo querer vai ser regido por a. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui que o nosso tempo está acabando, mas a gente vai ter um terceiro vídeo de regência verbal, onde a gente vai falar de verbos que tem dupla construção, ou seja, que você pode usar uma regência ou outra e o significado não vai mudar. Aqui são verbos que o significado muda se você mudar a regência, né? Por exemplo, querer com 0 é um significado, com a é outro. No próximo vídeo nós vamos ver verbos que tem duas regências, mas o significado não muda. É só questão de você escolher qual você quer.
Tudo bem? Então vejo vocês no próximo vídeo de Regência Verbal 3. Até lá!